Os primeiros passos do evangelismo no Brasil. Bom dia, a paz do Senhor, classe Esperança, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo acompanhar as nossas aulas? O que vocês estão achando? Gostaram da aula da nossa nova professora, da Nadma? Então, hoje nós vamos continuar essa história da igreja. E nós vamos falar como a igreja chegou aqui no Brasil. Como é que foi que a igreja evangélica ela entrou no Brasil. Então, nós sabemos que em outros países, né, fora do Brasil, como na França, na Holanda, eles já estavam, né, lutando pelo evangelho, né? E começou aqui no Brasil com a chegada dos franceses. E isso foi há 450 anos atrás. E havia um líder entre eles que tomou essa decisão de fazer com que a palavra chegasse aqui no Brasil. Só que a gente vai ver que não foi tão fácil assim. E depois também os holandeses tiveram esse mesmo objetivo. Infelizmente também não foi tão fácil assim, porque não sei se vocês se lembram, quem governava, quem dominava o Brasil nessa época eram os portugueses. E os portugueses, eles defendiam muito a Igreja Católica Romana. E a gente já estudou que a Igreja Católica Romana não defendia certamente a palavra de Deus. Muitas coisas a gente sabe que tinham uns conflitos, né? Então, essas pessoas, esses líderes que a gente vai falar aqui, eles vieram para o Brasil para trazer a verdade, mas não foi fácil. Muitos morreram, né? Houve martírios, mas a sementinha foi plantada. O evangelho foi plantado. E se hoje eu e você temos acesso à palavra de Deus, foi graças a esses grandes homens. Vocês querem conhecer um pouquinho dessa história? Então vamos orar e depois nós vamos dar início. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu te agradeço por estarmos neste momento reunidos para aprender mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo venha trazer às nossas mentes o entendimento de tudo o que aconteceu aqui no Brasil por amor à Tua palavra. Abençoa, meu Deus, cada um que está assistindo esta aula, em nome de Jesus. Versículo para memorização. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Agora eu vou falar pausadamente para vocês repetirem. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Muito fácil, né, gente? E muito fácil de compreender. É melhor fazer o bem, mesmo sofrendo, do que sofrer fazendo coisas más, né? Ainda mais sendo a vontade do nosso Deus. O primeiro culto e os primeiros obreiros. O primeiro culto evangélico em nosso país, que na época era conhecido como Terra de Veracruz, foi também o primeiro culto do continente americano. Esse culto não teve pastores e nem a igreja era organizada. Foi algo informal. Porém, só mais tarde a igreja começaria a ser formada. Era preciso um pastor para o rebanho no Brasil. Nicolau Durand de Villagnon resolveu então fazer um pedido ao reformador João Calvino. Ele pediu para que ele enviasse obreiros e homens que pudessem ajudá-lo em seu projeto. No início de 1556, Villagnon escreve a Calvino pedindo-lhe que enviasse uns obreiros.
Uma estrutura cristã arrojada e forte passou a ser criada no Brasil, quando Calvino enviou 14 crentes preparados, entre eles 2 pastores, Pierre Richer e Guillaume Chartier, um estudante de teologia, Jean de Lery, que trabalharia como repórter e historiador. O primeiro culto com os novos brasileiros foi dirigido pelo pastor Pierre, que leu Salmos capítulo 23, dos versículos 3 e 4, com base de seu sermão. O culto ocorreu na própria ilha de Ville-Gagnon, bem perto do continente, próximo ao local onde atualmente está o Aeroporto Santos Dumont. A história, gravada em livros, mostra que a primeira ceia do Senhor foi celebrada no domingo, dia 21 de março de 1557. O fim da França Antártica. 2 fatores acabaram fazendo com que a França Antártica não funcionasse. O primeiro, os conflitos internos dos membros da França Antártica. E o segundo, a estratégia de Portugal para expulsar os franceses protestantes de lá. Como estratégia para expulsar os franceses, Portugal acabou fundando, por meio de Estácio de Sá, a cidade do Rio de Janeiro. Mendes de Sá concluiu a expulsão dos franceses, mandando matar a todos. Na execução de um dos pastores, o carrasco, que tinha pouca experiência, foi auxiliado pelo padre José de Anchieta, segundo a descrição das crônicas dos próprios jesuítas. Apesar do fim trágico da primeira igreja, a semente foi plantada no coração de muitos nativos. Há um registro histórico do século XVII que fala de índios evangelizados pelos franceses que contam: tratei de frequentar os franceses e de ouvi-los. Sei dos meus ancestrais a história de Noé. Noé foi o pai de todos. Sei também que o próprio Tupã, Deus, fez-se corpo do ventre de Maria, e que quando cresceu, enviou maratas, ou seja, apóstolos, por todo lado. Só a eternidade poderá revelar as vidas que foram salvas nesse período distante e difícil do protestantismo no Brasil. Os holandeses no Nordeste do Brasil. A Igreja Cristã Reformada veio ao Brasil com os holandeses e foi expulsa com eles pelos portugueses católicos romanos. A história dessa missão está guardada em arquivos em Amsterdã e Haia, na Holanda. Detalhes dela são conhecidos hoje devido às pesquisas, como a do pastor Frans Leonard Schalckes. No período do domínio holandês, no século XVII, havia tolerância religiosa. Os judeus e os portugueses católicos romanos realizavam seus cultos sem impedimento. Os missionários procuravam evangelizar os portugueses, mas, por mais gentis que fossem, sua mensagem era vista como a religião dos invasores. O evangelismo só encontrou bom solo entre os índios, que viam os holandeses como libertadores. Um dos ministérios mais desenvolvidos foi o da educação. O primeiro professor evangélico entre os índios foi o protestante espanhol Dionísio Biscareto, que trabalhou em Itapecerica, a maior aldeia da região de Goiânia, Pernambuco. O professor para as aldeias paraibanas foi o inglês Thomas Camp. Foi quando surgiram 2 professores nativos que empolgaram a igreja no Brasil. Eram 2 índios convertidos a Cristo, João Gonçalves e Melchior Francisco. Gonçalves é descrito nos registros holandeses como muito honesto e fiel em seu ministério. Depois de trabalhar 5 anos numa das aldeias da Paraíba, por sugestão do missionário Camp, foi promovido a evangelista. Muitos índios entregaram-se a Cristo. Porém, anos depois, os holandeses foram expulsos pelos portugueses
e os índios martirizados, mas o exemplo ficou para todas as gerações. Fidelidade até a morte marca esse período da evangelização do Brasil. Esses dois períodos da presença evangélica no Brasil foram marcados pelo martírio. Os cristãos evangélicos foram mortos, por isso, o evangelho só foi começar a se expandir no Brasil no século XIX, com a abertura do país para os missionários estrangeiros. Foi nessa época que foram fundadas as primeiras denominações evangélicas do país, as igrejas anglicana, luterana, congregacional, batista, presbiteriana e metodista. Com os primeiros evangélicos do Brasil, aprendemos alguns princípios importantes da vida cristã, ensinadas na Bíblia. Primeiro, comungar dos sofrimentos de Cristo. Os primeiros cristãos evangélicos no Brasil sofreram por amor ao Evangelho e, portanto, comungaram dos sofrimentos de Cristo. Como fala em Filipenses 3,10, mas o Cristo é comungar dos sofrimentos de Cristo, é participar do sofrimento de Cristo. Jesus sofre quando sua mensagem é resistida, e nós com ele. Nosso sofrimento por amor ao Evangelho tem o sentido de sacrificar-se para ver o bem do próximo e a salvação das pessoas pelo poder do Evangelho. Segundo, dar a vida pelo Evangelho. Quando alguém é inspirado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, ele dedica-se a isso e está disposto a dar a sua vida, se necessário, por amor a Cristo. Você faria o mesmo? E o terceiro, perseverança é uma das chaves da vitória. Os primeiros cristãos evangélicos no Brasil morreram martirizados, mas a mensagem foi semeada e anos depois seu esforço não pareceu em vão. No século XIX, as portas para o evangelho no Brasil foram se abrindo. Devemos ser perseverantes e obedientes à chamada de Deus para as nossas vidas, como fez o apóstolo Paulo. Então, meninos, vocês viram aí, né, que não foi tão fácil o evangelismo aqui no Brasil. Houveram muitos conflitos, houveram muitos combates para que a palavra não fosse aprendida, né, não fosse ensinada. Mas nós vimos aqui que o maior ministério, ou seja, o que mais trouxe a palavra para cá, foi o Ministério da Educação. Ou seja, pessoas que eram educadores começaram a trazer a palavra, começaram a ensinar a palavra aqui para os nativos. Quem que é nativos? É quem já morava aqui, que eram os índios. E os índios começaram a aprender, eles viam que aquilo era bom, que a palavra de Deus era verdadeira, né? E aí foi começando a brotar no coração daquelas pessoas a palavra de Deus. E aí na próxima aula a gente vai ver essa continuidade. O que aconteceu depois disso? E aí eu convido a cada um de vocês a não perderem a próxima aula, hein? Porque a gente vai ver o que aconteceu depois até chegar como a gente está agora. Então, meninos, vocês estão tendo uma oportunidade de aprender a história da igreja desde o início até os dias atuais. E eu sei que muitos de vocês aprenderam muitas coisas novas e juntos ainda vamos aprender muito mais, tá bom? Eu desejo para vocês um excelente domingo, um dia abençoado. Um abraço.